Olá, família Luz. Na mensagem de hoje nós vamos pensar sobre o mundo e a família. Saudade de vocês, pessoal. Vocês estão bonitos, hein? Depois eu vou lá atrás ver se estão cheirosos também. Dar um abraço a todo mundo, né? E talvez você que está vindo aqui nas últimas semanas vai dizer, quem é esse pastor meio doido que subiu ali? Eu sou pastor aqui da igreja, pastor titular, pastor Jean. Seja bem-vindo em nome de Jesus. E vai ser um prazer também abraçar você que às vezes eu ainda não conheço, né? Esse ano é um ano atípico. Preciso ser honesto com os irmãos, que eu já estou tão cansado de tentar explicar isso para todo mundo. Todo lugar que eu vou, pessoal, você é de onde? Aí eu falo, eu nasci em Brasília, sou pastor em Goiânia, mas estou morando em João Pessoa. Dá um trabalho para explicar, né? Mas é um ano que o Senhor está dando de um modo especial. E eu tenho certeza que Deus também está trabalhando na sua vida, em especial na sua família. E nesta manhã, nós vamos continuar as nossas reflexões sobre o que é ser família. O que a palavra de Deus nos ensina? E quais são os desafios para que a nossa família expresse os valores do reino de Deus, para que ela seja o máximo parecida com o projeto original de Deus. Inclusive, ao falarmos de projeto original, esses dias eu estava ouvindo um homem muito conhecido, já foi ministro da Justiça anos atrás, o José Eduardo Cardoso, num debate na CNN com o Caio Coppola, que também é da área do direito, ligado ao jornalismo, e os dois estavam falando sobre diversos temas aí do país, e essa questão de família brotou no meio do debate entre os dois. Os dois têm posições bem antagônicas, mas me chamou a atenção a visão sobre família do José Eduardo Cardoso. Ele disse o seguinte: vocês conservadores precisam entender, a família está em evolução. E vocês não aceitam a evolução natural da família. E é por isso que vocês querem manter aquilo que não pode mais ser mantido. Vocês querendo ou não, a família está mudando, ela vai mudar, porque essa é a evolução natural das coisas. Em outras palavras, ele é daquela linha que pensa que família, na verdade, é o resultado da evolução de um tipo de primata chamado Homo sapiens, eu e você, e que por questões sociológicas, antropológicas, esse negócio de família veio a existir. E que dentro, então, de uma evolução da espécie, as mudanças sociais, comportamentais, elas dizem respeito a esse processo evolutivo. Onde está Deus nessa visão de mundo? Em lugar nenhum, ele é inexistente. Falar em projeto de família, muito menos, porque a família, na verdade, é um evento caótico. Mas a pergunta é, como a Escritura responde àqueles que acham que a família está evoluindo? E que então, qualquer um que pense diferente, que diga, a família não nasceu em outro lugar a não ser na mente de Deus, e a família então tem um propósito na sociedade, como que a gente vai poder dizer para as pessoas e ser claro no sentido de que nós não somos em nada retrógrados, muito menos alienados. Ao contrário, nós estamos falando de algo consistente e extremamente importante para a própria sociedade que nega essa realidade. Como nós podemos apresentar isso? E nessa manhã, então, eu gostaria que nós olhássemos para a gênese da família. Como a família surgiu? Qual foi o projeto original que Deus gerou, sendo Ele o arquiteto e o executor desta obra chamada família? Mas isso não é importante apenas para a gente responder à sociedade. Claro que é importante para nós dizermos o porquê pensamos do modo que pensamos. Mas muito mais importante que responder os outros,
Isso é resposta para nós, para o nosso lar, para a nossa convivência conjugal, para a criação dos nossos filhos. Então, no olhar de Deus, no projeto original de Deus, o que é família? O que é família? Bom, são 10h41. Eu tenho que terminar esse sermão até 11 horas. E eu tenho 7 pontos. O que isso significa para você? Nada de celular, nada de pensar na conta que você tem que pagar nessa semana. Esquece o carro que você viu ontem, não tem dinheiro para comprar. Concentração. Porque nós vamos ter que ser rápidos, dinâmicos e ao mesmo tempo profundos. Vamos para a palavra, Gênesis capítulo 1. Nós vamos ler de modo muito dinâmico alguns versículos do capítulo 1, depois nós vamos pular para o capítulo 2. Gênesis 1, verso 26, até o verso de número 28, depois nós vamos para o capítulo 2. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos e grandes animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Vamos agora, capítulo 2, a partir do verso 18 até o 25. Vamos voltar, na verdade, no 15 a 25. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como eles lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher, e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela se chamará mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Quando olhamos para esse texto que acabamos de ler, essas duas passagens, capítulo 1 e capítulo 2, como Deus criou a família. Como Deus nos criou, como nós somos, qual é o projeto original para mim e para você e para a nossa casa, para o nosso lar. Há 7 pontos que eu quero destacar, que nos dão uma visão da beleza, do modo tão único e sublime com que Deus elaborou o projeto chamado Projeto Família. E o primeiro desses pontos é o fato que Deus nos criou com espiritualidade. Nós somos seres espirituais. O cachorro tem canicidade. Então, como que um cachorro se comporta? A partir da sua natureza canina. Um gato é um felino. Ele se comporta conforme a sua espécie. Mas o ser humano, ele não corresponde simplesmente à sua humanidade. Por quê? Porque a sua humanidade
é conforme a imagem e semelhança de Deus. Isso significa que eu e você, homem e mulher, o que implica família, nós fomos criados para sermos a imagem e semelhança de Deus. Cachorro não é imagem e semelhança de Deus, viu? Você gosta do seu pet, gasta um dinheirão com ele todo mês, não fica beijando seu cachorrinho e dizendo, esse é meu filhinho, né? Oh, meu filhinho, né? Cuidado, cuidado. Esse é um animal amado, que você ama muito, cuida direitinho do bichinho, mas ele não é um ser humano. Ele não é a imagem e semelhança de Deus. Como o elefante não é, a baleia não é, o gato não é, mas você é. Isso significa que entre todos os seres criados, você tem espiritualidade. Há coisas em Deus que Ele comunicou a você. Então, ser humano na essência mais profunda da palavra é o quê? É ser parecido com Deus. O que é desumanidade? Quando a gente deixa de parecer com Deus. Quando a gente deixa a nossa essência de lado. Como Deus nos criou. Então nós somos criados como seres que têm espiritualidade. E o texto diz com toda clareza, homem e mulher os criou à sua imagem e semelhança. Somos seres que contêm espiritualidade. Somos também seres que possuem um propósito. Observe que Deus nos faz à sua imagem e semelhança. E daí vem a nossa espiritualidade. Mas também, meus amados irmãos, Ele não cria a mim e a você, o ser humano, simplesmente para ele viver na terra como se não houvesse obrigação nenhuma. Muito antes da queda, Ele dá um mandato cultural. Ele diz, vocês vão desenvolver o que eu estou pondo na mão de vocês. Vocês vão povoar a terra. Eu dei minha contribuição, gerei 5. Não ouço um amém, um glória a Deus, gente. Né? Povoe a terra. Mas não é só isso. Vocês vão cuidar, vocês vão sujeitar a criação, vocês vão desenvolver. Ou seja, nós fomos feitos para potencializar a ciência, o conhecimento, as artes, a música. Nós fomos feitos com espiritualidade e ao mesmo tempo com propósito. Em tudo aquilo que nós poderíamos gerir, por sermos colocados como a coroa da criação, nós faríamos isso de modo sustentável e para a glória de Deus. Deus seria glorificado no nosso trabalho, na nossa poesia, na criação nossa do belo, na criação nossa dos sentidos que envolvem aquilo que demonstram as coisas da criação, no conhecimento, nos relacionamentos, no amor, no afeto, tudo isso para ser vivido por gente como eu e você. Glorificando a Deus, porque Ele nos fez e fez a família para isso, fez a família para a sua glória, para o seu louvor, com propósito. Então nós somos seres espirituais, criados à sua imagem e semelhança, criados com propósito. Mas também o texto nos diz que nós fomos criados debaixo de uma aliança. E a aliança que temos aqui no Gênesis, a gente chama de aliança das obras. Por quê? Porque Deus chega para o homem e diz assim, você pode comer de tudo, mas você tem aqui uma prova de obediência. Então há uma árvore, cujo fruto você não deve comer. E se você comer, você vai quebrar a aliança que você tem comigo. Você vai quebrar o pacto. E você vai experimentar algo que eu criei você para que você não experimente, que eu não desejo para você, mas você vai experimentar, que é a morte. Então veja só, fomos criados com espiritualidade, com propósito, e fomos criados de um modo tremendo com Deus, para que nós tenhamos com Ele uma aliança. Eu quero dizer para você, que está aqui nessa manhã, que talvez até hoje você pode ter ignorado que tipo de relação que você tem com Deus. Mas eu quero dizer para você que
todo ser humano está debaixo de uma aliança com Deus. Ou você está nessa aliança que Adão fez com o Senhor, ou você está na aliança que Cristo fez com o Senhor. Mas todos nós fomos criados debaixo de uma aliança. E essa aliança não envolvia apenas Adão, envolvia ele e a sua mulher. Também, irmãos, nós fomos criados para termos comunhão. É interessante que a gente tem o relato geral da criação no capítulo 1, mas no capítulo 2, o autor de Gênesis faz questão de apontar agora de um modo mais focado para o homem e para a mulher. E aí o que ele demonstra para nós? Que havia algo que não deveria permanecer daquele jeito, não obstante toda a harmonia da criação. Não é bom que o homem esteja só. E evidentemente que Deus já tinha projetado que faria a mulher. Mas Ele faz a mulher de tal modo que quando ela aparece diante do homem, e lá no hebraico, não é, tem uma palavra forte, viu pessoal, que é difícil de traduzir. Porque não é assim o homem, essa é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Obrigado, Senhor, eu estou feliz. Não, lá foi mais ou menos assim, uhul! Agora! O camarada dando nome para tudo quanto é animal, vendo o leão com a leoa, o outro bichinho com a outra bichinha lá, tal, cada um tendo algo, uma companhia, e ele? E Deus falou assim, não, Adão, eu já projetei tudo, só que essa vai sair do seu DNA. Aí tem aquelas frases que o pessoal gosta de falar, né? Em encontro de casais, não saiu da cabeça para não controlar, não saiu do pé para não ser pisada, saiu da costela, né? Para ser, diríamos assim, de igual valor. Mas o fato é, homem e mulher não são iguais. Inclusive, eles precisam ser complementares no DNA. Mas eles têm a mesma natureza. Por quê? Porque o homem precisava de comunhão. Família foi criada para a gente ter comunhão. Se não existisse família, seríamos sós. Mas não apenas isso. Inclusive algumas coisas muito ligadas a essa comunhão. Família foi criada por Deus originalmente para que houvesse complementação. A palavra auxiliadora, farei uma auxiliadora. Meus amados irmãos, não é uma palavra que rebaixa a mulher a um papel secundário, mas não, ao contrário, é uma palavra que demonstra o quê? Complementação. Quem precisa de auxílio? Quem não tem tudo. Se você tem tudo, você não precisa de auxílio. Então Deus não fez você, meu irmão, todo poderoso. Que você por você só se resolve. Não, Deus não nos fez assim. Como também não fez a mulher assim. Nós somos complementares uns dos outros. O meu cônjuge é o meu melhor espelho. Às vezes ele inclusive me mostra umas coisas que eu não queria ouvir. Mas ele é o meu melhor espelho. E é a minha complementação. Isso está no projeto original de Deus. Mas não apenas complementação, também correspondência. É interessante que a Revista Atualizada traduz isso como: farei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A palavra idônea dá a ideia o quê? De igual pé, igual importância. E lembra lá no Novo Testamento? Porque para Deus não existe homem, nem mulher, grego, nem judeu, nem pobre, nem rico. Do ponto de vista essencial, nós temos o mesmo valor. Por quê? Porque Deus criou você, meu irmão, você, minha irmã, e os nossos filhos com correspondência. Nós somos de igual pé. Apesar de complementarmos o outro, o que significa que somos diferentes. E aqui tem uma confusão muito grande de entendimento das pessoas, inclusive dentro das nossas igrejas.
o valor essencial, que é uma coisa, e aí, por favor, irmãos, não há lugar para machismo nem feminismo, porque machismo acaba tratando a mulher como sendo inferior, e o feminismo está aí também tentando tratar o homem como inferior. Isso é satânico, porque nós somos correspondentes. Somos a imagem e semelhança de Deus, homens e mulheres, e os nossos filhos também. Mas não somos iguais, no sentido de papéis que o Senhor estabelece para nós dentro de uma família. Se num ambiente de culto como esse, Deus levanta um para cantar, outro para ministrar a ceia, o outro para pregar, o irmão para receber alguém ali na porta. E nós precisamos entender que ninguém aqui é melhor do que ninguém, ninguém aqui vale mais do que o outro. Todos nós somos servos do Senhor. Todos. Tem alguém que limpou esse lugar aqui. Qual que é a diferença dele em termos de valor como pessoa, de quem está pregando agora, no meu caso, pastor da igreja? Nenhum. Esse irmão vale tanto quanto eu aos olhos de Deus. Assim também na sua casa, assim também na sua família. Mas ele teve um papel, o outro tem um papel, quem te recebeu na porta tem um papel, alguém está pregando. Agora, se nós falarmos assim, não, cada um faz o que quiser. Como seria essa manhã aqui? 5, 6, não, deixa que eu prego. Não, eu prego. O outro, não, só eu que vou receber. Ah, eu vou limpar. Não, você não pode limpar, não. Outra vez você limpou tudo errado. No lar, há papéis dados por Deus, mas que não implicam em alguém ser maior ou menor, mas sim nessas diferenças que complementam um ao outro. Olha só que coisa tremenda. Então eu quero repetir, para chegar no último. Espiritualidade, propósito, aliança, comunhão, complementação, correspondência e evidentemente tudo isso gerando o quê? Intimidade. Família foi criada para que haja intimidade. E aí é interessante que o homem celebra a bênção da mulher na sua vida. E o autor então diz, verso 24, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Então nós temos aqui uma decisão. Deixar um núcleo, uma família, para formar uma outra família. Isso tem implicações bem objetivas. O homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher. Então, gente, não é à toa que tem aquele ditado, né? Que nasce, não está na Bíblia não, tá, pessoal? De vez em quando a gente ouve gente pondo na Bíblia que não está. É, pastor, como diz a Bíblia, 1000 anos passará, mas 2000 não tardará. Não, isso nunca teve na Bíblia, tanto é que passou 2000 e nós estamos todo mundo aqui ainda. Isso que eu vou falar também não está na Bíblia dessa forma, tá? Quem casa quer casa. Pastor, aquele versículo lindo, quem casa quer casa. Não, não está na Bíblia. Tá? Mas a Bíblia está dizendo, você tem que deixar pai e mãe. Isso não é só geografia não, porque às vezes o cara deixa o lote do pai e da mãe, mas o pai e a mãe está tanto no coração que não sai da casa hora nenhuma. Você não faz comida igual a minha mãe. Comida aqui em casa é sem sal, minha mãe põe mais tempero. Não saiu. Entende? Então tem que sair. Por quê? Tem que sair porque os dois têm que se tornar uma só carne. Isso envolve sexualidade. Então, o sexo é um instrumento para gerar intimidade, mas não envolve só sexualidade. Envolve intimidade em todos os aspectos. Essa é a pessoa que eu vou construir minha vida com ela. Ela é a pessoa mais importante depois do Senhor, é a pessoa mais importante da minha jornada nesse mundo. E aí o texto diz que o homem, irá se unir à sua mulher, e o verso 25 diz, o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Gente, que projeto fantástico. Vocês não concordam comigo? Eu vou tentar sintetizar tudo isso aqui numa declaração. Vamos lá. Família é o núcleo base da sociedade, criada por Deus para espelhar a sua imagem
e tem como propósito original glorificar a Deus através do cumprimento de seu chamado. Sua base está firmada na aliança com o Criador, a partir da união entre homem e mulher e seus filhos, gerando complementação, correspondência e intimidade. Esse é o projeto original de Deus. E esse é o projeto original de Deus. Pastor, que projeto lindo, que coisa maravilhosa. Só tem um problema. Não está funcionando lá em casa. Não está funcionando lá em casa. Ah, pastor, se fosse assim. Ah, se fosse assim. Ah, se eu pudesse estar na frente da minha mulher e não sentir vergonha de nada. Ah, se eu pudesse estar diante do meu marido e não ter nenhum tipo de vergonha, nenhum tipo de barreira. Plena liberdade, plena intimidade, plena correspondência, plena complementação, vivendo debaixo da aliança com Deus. O que aconteceu, gente? É justamente o caminho inverso daquilo que o José Eduardo Cardoso diz. Ele diz que a gente está evoluindo. Então nós estamos indo para outros modos de família e que isso é uma evolução da sociedade. Ouça o que eu vou te dizer. A situação é justamente inversa. A família involuiu. Ela perdeu a sua originalidade. E é interessante que a gente pode dizer o seguinte: já existiu uma família conforme o projeto original? Sim, existiu. Adão e Eva. Mas se você perguntar assim, houve uma família na história da humanidade, família, que se manteve no projeto original? Não. Porque até a que nasceu no projeto original, ou justamente por causa dela, nós perdemos a nossa originalidade. Entrou uma coisa aí chamada pecado, que arrebentou com a gente. Comigo, com você, e que interfere profundamente nas nossas relações. Principalmente nas relações familiares. Vou fazer aqui uma rápida comparação, que o meu tempo já estourou. Imagine que essa folha branquinha, linda, seja você, ok? Você pode cumprir o propósito de ser um documento importantíssimo, você pode cumprir o propósito de virar uma obra de arte. Você está aqui, uma folha em branco. Então, quando você foi criado de maneira pura. Pronto para ser e fazer aquilo que Deus te criou. Eu estou dizendo nós como seres humanos, tá? Não estou dizendo você, fulano, não. Estou dizendo nós como seres humanos fomos criados assim. Mas aí veio o pecado, que a gente vai estudar, vamos fazer uma análise crítica das consequências do pecado hoje no culto à noite. E como isso afeta lá dentro da sua casa. Isso é muito importante você entender. O que o pecado fez? Fez mais ou menos assim. Aí, vem o diabo. Vocês não... Não, vai não. Vocês estão sabendo por que eu estou falando, né? É porque eles ficam fazendo memes. Eles pegam essas horas que eu estou entusiasmado e ficam fazendo memes. Aí de vez em quando eu olho, o cara, sei lá, está lá na Paraíba esses dias, mandou para mim. Eu lá, aqui no púlpito da igreja. Então segura a onda aí, tá? Aí o diabo vai. O mundo vem. E a sua natureza só pior, né? Beleza. Gente, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Tá difícil até de desdobrar, né? O que é, gente? É uma folha. Deixou de ser uma folha. Mas está no mesmo estado que estava antes? Não. Você é imagem e semelhança de Deus. Olha o que o pecado fez com você. Aí, Deus criou de um lado uma folha, do outro lado uma folha. Ó, coisa maravilhosa. Colou essas folhas, ó. Uma só carne. Só que o pecado afetou as duas. Arrebentou com as duas.
que o diabo vem, o mundo vem, você infeliz vem também. Nossa natureza, não é? Olha aí. O que eu tenho aqui na mão? 2 folhas. Aprende matemática, irmão. 2 folhas coladas, não é? Aí porque a gente está com tanto problema, com tanto amassado, tem gente que pensa assim, quer saber? Eu vou ser uma folha sozinha de novo. Aí ele quer fazer assim, ó. Ele quer arrancar outra folha, né? Olha, não, vou arrancar. Chega, acaba esse casamento. Chega dessa família. Eu não quero ver mais isso não. É tanta dificuldade. Fulano não me entende. Beltrano não sei o quê. Então você que já está amassado, ó. O que acontece? Não virou uma só carne? Com todo amassado, quando você arranca um do outro, o que faz? Rasga. Destrói. Destrói. Se eu quisesse, com toda a tecnologia que eu tenho, eu nunca daria conta de desamassar essa folha. Mas eu quero dizer para você que tem alguém que tem desamassado as suas rugas. Se você ama Jesus, o que Ele está fazendo é restaurando a sua imagem que foi corrompida. E se nós somos família de Deus, Ele está trabalhando no nosso lar. Sua casa espelha plenamente aquele projeto original? Ainda não. Ainda não. Mas o Senhor está tratando as suas rugas. Isso é ser família aos olhos de Deus. Vamos curvar a cabeça e vamos orar? Senhor, é tão belo o projeto original do Senhor para a nossa vida, para a nossa casa. Temos consciência que o pecado afetou tão profundamente, Senhor, esta realidade. Mas em nome de Jesus, ó Deus, nós te louvamos, porque o Senhor é o Deus da restauração, da reconciliação, da cura. O Senhor é aquele que está trabalhando, ó Deus. Nós estamos tão feios, tão machucados, tão disformes, mas o Senhor está agindo na nossa história. E isso, ó Deus, envolve a nossa família de um modo muito específico e profundo. Por isso, ó Deus, nesta manhã, dá-nos a consciência de quem nós somos e do que o Senhor está resgatando nas nossas vidas. E, ó Deus, que o Senhor, nesse momento, trate aqueles que foram rasgados, quem sabe, por um divórcio. Restaure essas vidas, Senhor. Ao mesmo tempo também, Senhor, em nome de Jesus, abençoe aqueles que estão tão amassados na vida familiar, para que eles não achem que essa será a solução. Ao contrário, que o Senhor derrame graça sobre essa família nesta manhã, para que ela, Senhor, seja restaurada pelo poder do Teu Evangelho. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.